Capítulo 36. Como devoraram um prisioneiro e me conduziram a esse espetáculo. Aconteceu que alguns dias depois quiseram devorar um prisioneiro numa aldeia chamada Tiquaripe, cerca de 6 milhas de distância do lugar onde me achava cativo. Alguns das cabanas onde eu estava foram para lá e me levaram também. O escravo que eles iam comer era de uma nação chamada Maracajá. Fomos para lá em uma canoa. Quando chega o momento de se embriagarem, como é seu costume quando devoram alguma vítima, fazem de uma raiz uma bebida que chamam cauim, bebem-na toda e matam o prisioneiro. Na noite seguinte, ao beberem a morte do homem, cheguei-me para a vítima e lhe perguntei: "Estás pronto para morrer?" Riu-se e me respondeu: "Sim." A corda com que amarram os prisioneiros, mussurana, é de algodão e mais grossa do que um dedo. "Sim", disse ele, "estou pronto para tudo." Somente a mussurana não era bem comprida. Faltavam-lhe cerca de 6 braças. "Sim, nós temos melhores cordas", disse ele, assim como quem vai a uma feira. Eu tinha comigo um livro em língua portuguesa que os selvagens tiraram de um navio que aprisionaram com o auxílio dos franceses. Fizeram-me presente desse livro. Deixei o prisioneiro e li o livro, e tive muita dó dele. Voltei a ter com ele porque os portugueses têm estes maracajás por amigos, e lhe disse: "Eu também sou prisioneiro como tu, e não vim aqui para devorar a tua carne. Foram os outros que me trouxeram." Então respondeu que sabia bem que a nossa gente não come carne humana. Disse-lhe mais que não se afligisse, porque se lhe comiam a carne, sua alma ia para outro lugar, onde vão também as almas da nossa gente, e ali há muita alegria. Então perguntou-me se isso era verdade. Eu respondi que sim, e ele me disse que nunca vira a Deus. Respondi que na outra vida havia de vê-lo, e quando acabei de lhe falar, deixei-o. Na mesma noite em que com ele falei, levantou-se um forte vento, soprando tão horrorosamente que tirava pedaços das cobertas das casas. Os selvagens zangaram-se então comigo e disseram na sua língua: "O maldito, o santo fez agora vir o vento, porque olhou hoje no couro da trovoada", que era o livro que eu tinha. E eu alegrei-me com isso, porque o escravo era amigo dos portugueses e eu pensava que o mau tempo impedisse a festa. Orei então a Deus e Senhor, dizendo: "Se tu me preservaste até agora, continua ainda, porque estão zangados comigo." Capítulo 37. O que aconteceu na volta, depois de terem comido o prisioneiro? Acabada a festa, voltamos outra vez para as nossas casas, e os meus senhores trouxeram consigo um pouco de carne assada. Gastamos 3 dias na volta, viagem que originariamente pode ser feita em um, mas ventava e chovia muito. No primeiro dia, à noite, ao fazermos ranchos no mato onde pousamos, disseram-me que eu fizesse acabar a chuva. Conosco vinha um menino que trazia uma canela do prisioneiro, e nela havia ainda carne que ele comia. Eu disse ao menino que deitasse fora o osso. Zangaram-se então todos comigo, e me disseram que isso é que era a sua verdadeira comida. Levamos 3 dias em caminho. Já à distância de 1/4 de milha de nossas casas, não pudemos mais avançar porque as ondas cresceram muito. Arrastamos as canoas para a terra, pensando que no dia seguinte faria bom tempo e poderíamos levar a canoa para casa. Mas a tempestade continuava. Pensamos então em ir por terra e voltar a buscar a canoa quando fizesse bom tempo. Antes, porém, de sairmos, eles
e o menino comeram a carne do osso e depois o deitaram fora. Fomos por terra, e com pouco o tempo ficou bom. Ora, muito bem, disse eu, não me querieis acreditar quando eu disse que o meu Deus estava zangado, porque o menino estava a comer a carne do osso. Sim, responderam-me. Mas se ele a tivesse comido, sem eu ver, o tempo teria continuado bom, e nisto ficamos. De regresso outra vez às cabanas, um dos que tinham parte em mim, chamado Alquindar, perguntou-me se eu agora tinha visto como tratavam aos seus inimigos. Respondi que me parecia horroroso que eles o devorassem. O fato de os matarem não era tão horrível. Sim, disse ele, é o nosso costume, e assim fazemos com os portugueses também. Esse Alquindar me era muito adverso, e estimaria bem que me tivesse morto aquele a quem me tinha dado. Porque, como já deveis ter lido, Empiroaçu lhe tinha dado um escravo para matar com o fim de ele ganhar mais um nome. Então, Alquindar lhe prometera por sua vez fazer-lhe presente do primeiro inimigo que ele capturasse. Mas como isso não se dera comigo, ele de bom grado o teria feito. Porém o irmão lhe impedira, por medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Por isso, este mesmo Alquindar, antes que os outros me tivessem levado ao lugar onde tinham devorado aquele outro, me tinha ameaçado de morte. Mas voltando agora, e na minha ausência, tinha ele ficado com dor de olhos, que o obrigou a ficar em repouso e não enxergar por algum tempo. Disse-me que eu falasse a meu Deus para que os seus olhos sarassem. Eu disse que sim, mas que ele depois não fosse mal comigo. Disse-me ele que não. Alguns dias depois, estava restabelecido. Quando o dia nasceu, tornou-se bonito o tempo e eles beberam e alegraram-se muito. Então, fui ter com o prisioneiro e disse-lhe: o vento forte era o próprio Deus. No dia seguinte, comeram-no, o que se seguiu. Vereis no capítulo seguinte. Capítulo 38. Como outra vez um navio foi mandado pelos portugueses à minha procura. Já no 5º mês da minha estada entre eles, chegou outra vez um navio da ilha de São Vicente. Os portugueses têm o costume de ir à terra dos seus inimigos, porém bem armados, a negociarem com eles. Dão-lhes facas e anzóis, por farinha de mandioca que os selvagens têm em muitos lugares, e de que os portugueses, com muitos escravos para as suas plantações de cana, precisam para o sustento dos mesmos. Chegando o navio, vão os selvagens, reunidos ou a dois, nas canoas, e entregam a mercadoria na maior distância possível. Depois, dizem o preço que querem por elas, o que os portugueses lhes dão. Mas enquanto os dois ficam ao pé do navio, estão à espera ao longe canoas cheias de gente, e uma vez acabados os negócios, investem muitas vezes e combatem com os portugueses, arremessando-lhes flechas e retirando-se em seguida. Disparou o barco referido um tiro de peça, para que os selvagens soubessem que ele ali estava. Aproximaram dele. De bordo, perguntaram por mim, e se eu ainda estava vivo. Responderam que sim. Então, pediram os portugueses para me ver, porque tinham um caixão cheio de mercadorias que meu irmão, também francês, tinha mandado e estava com eles no barco. No navio, com os portugueses estava um francês de nome Cláudio Mirando, que antes tinha sido meu camarada. A este chamei-lhe meu irmão, pois que supunha estivesse a bordo e perguntasse por mim, visto já ter feito essa viagem. Voltaram do navio para a terra,
e me disseram que meu irmão tinha vindo, mais uma vez com o caixão cheio de mercadorias, e queria muito me ver. Eu lhes disse então: levai-me para lá, mas de longe, pois quero falar com meu irmão. Os portugueses não nos entendem. Quero lhe pedir que conte ao nosso pai, quando chegar à casa, e lhe peça que venha com muitas mercadorias para me buscar. Acharam que era bom assim, mas tinham medo de que os portugueses nos entendessem, pois que estavam preparando uma grande guerra que queriam declarar para o mês de agosto, na vizinhança de Bertioga, onde fui capturado. Eu sabia bem de todos os seus planos, e por isso tinham medo de que eu falasse sozinho com eles, os portugueses. Mas eu disse que não havia perigo, porque os portugueses não compreendiam a língua de meu irmão e a minha. Levaram-me então até cerca de um tiro de funda do navio, e todo nu, como eu sempre andava entre eles. Chamei então os de bordo e lhes disse: Deus e Senhor seja convosco. Queridos irmãos, que um só fale comigo e não deixe perceber que eu não sou francês. Então, um chamado João Sanches Biscaio, que eu bem conhecia, me disse: meu querido irmão, é por vossa causa que cá viemos com o barco, não sabendo se estáveis vivo ou morto, pois que o primeiro barco não nos deu notícias vossas. Agora o capitão Brás Cubas, em Santos, ordenou que diligenciássemos por saber se ainda estáveis vivo, e quando o soubéssemos, que procurássemos ver se eles vos queriam vender, senão que tentássemos capturar alguns para trocar por vós. Respondi então que Deus vos recompense eternamente, pois estou com muito receio sem saber quais as intenções desta gente. Já me teriam devorado se Deus não o tivesse impedido milagrosamente. Continuei dizendo que eles não me venderiam, que não deixasse perceber que eu não era francês, e por amor de Deus, me desse algumas mercadorias, facas, anzóis. Fez-se isto, e um índio foi então ao barco em canoa buscá-las. Visto que os selvagens não me queriam deixar conversar por mais tempo, disse eu aos portugueses que se acautelassem bem, pois que cá se apresentavam para os atacar de novo em Bertioga. Responderam-me que os índios, seus aliados, também se preparavam e queriam atacar a aldeia, exatamente aquela onde eu estava, e que eu tivesse coragem porque Deus havia de levar tudo pelo melhor, pois do contrário, como eu via, eles não podiam me auxiliar. Sim, disse eu, porque é melhor que Deus me castigue nesta vida do que na outra, e rogai a Deus que me ajude a sair desta miséria. Com isso, me recomendei a Deus, o Senhor. Queriam falar ainda comigo, mas os selvagens não me consentiram ter mais conversa com eles. Tornaram a levar-me para as cabanas. Tomei então as facas e os anzóis e os distribuí entre eles e lhes disse: tudo isto, meu irmão, o francês, me deu. Perguntaram-me o que tinha meu irmão conversado comigo. Respondi que tinha aconselhado a meu irmão de procurar escapar dos portugueses e voltar para a nossa terra, e que de lá trouxessem embarcações com muitas mercadorias para mim, pois que sois bons e me tratais bem, e que desejo recompensar quando voltar o barco. Assim, tinha eu sempre o que pretextar, o que muito lhes agradou. Depois disso, começaram a dizer entre si: ele de certo é francês. Vamos, pois tratá-lo agora melhor. Eu continuei a dizer-lhes sempre: não há de demorar a vinda de um navio a buscar-me. Isto para que eles me tratassem bem. Daí em diante, levavam-me às vezes ao mato, onde havia o que fazer, e me obrigavam
a ajudá-los. Capítulo 39. Como eles tinham um prisioneiro que sempre me caluniava e que estimaria que me matassem, e como o mesmo foi morto e devorado na minha presença. Havia entre eles um prisioneiro da nação que se chama Carijós, inimigos dos selvagens, mas amigos dos portugueses. O mesmo tinha pertencido aos portugueses, de quem tinha fugido. Aos que assim vêm a eles, não os matam, senão quando cometem algum crime grave. Conservam-nos como propriedade sua e os obrigam a servir. Este Carijó tinha estado 3 anos entre os Tupinambás e contou que me tinha visto entre os portugueses e que eu tinha atirado por vezes contra os Tupinambás quando iam à guerra. Haviam já anos que os portugueses lhes tinham morto a tiro um dos maiores e esse maioral. Dizia o Carijó, tinha sido eu quem o atirara, e os instigava sempre para que me matassem, porque eu era o inimigo verdadeiro. Ele o tinha visto. Mentia, porém, em tudo isso, porquanto havia já 3 anos que estava entre eles, e havia apenas 1 ano que eu tinha chegado a São Vicente, de onde ele tinha fugido. Orei a Deus para que me guardasse contra essas mentiras. Aconteceu então, no ano de 1554, mais ou menos no 6º mês depois que fiquei prisioneiro, cair doente o Carijó, e o senhor dele me pediu então que eu o tratasse para que ficasse bom e pudesse caçar, para termos o que comer, pois que eu bem sabia que quando ele trazia alguma coisa, também me dava a mim. Como, porém, me pareceu que ele não mais se curaria, desejava ele, o Senhor, dá-lo a um amigo, para que o matasse e ganhasse mais nome. Assim, estava ele doente. Havia já uns 9 ou 10 dias. Guardam estes selvagens os dentes de um animal, a que chamam paca. Amolam estes dentes, e onde quer que o sangue estanque, fazem com um destes dentes uma incisão na pele, e o sangue corre em tanta quantidade como quando aqui se corta a cabeça de alguém. Tomei então um destes dentes a ver se ao paciente lhe abria uma veia mediana, mas nada consegui, porque o dente estava muito cego. Rodeavam-me todos. Como, porém, me retirei vendo que de nada valia, perguntaram-me se o doente ficava bom outra vez. Disse-lhes que nada tinha conseguido, pois o sangue não corria, como podiam ter visto. Sim, replicaram, ele quer morrer, vamos, pois, matá-lo, antes que morra. Disse-lhes eu então, não o matem, talvez possa sarar ainda. Mas de nada valeu o dizer. Levaram-nos para a frente da cabana do maioral, o Iratinga, com 2 a sustentá-lo, pois que já estava tão desacordado que não percebia mais o que faziam com ele. Aproximou-se-lhe então aquele a quem tinha sido dado para matá-lo e lhe deu tão grande golpe na cabeça que os miolos lhe saltaram. Deixaram-no assim diante da cabana e iam comê-lo. Disse-lhes eu então que não o fizessem, porque era um homem doente, e podiam eles adoecer também. Ficaram sem saber o que fazer. Saiu então um deles da cabana onde eu morava, chamou as mulheres para que fizessem um fogo ao pé do morto, e lhe cortou a cabeça, porque tinha um só olho, e parecia tão feio da doença, que ele deitou fora a cabeça e esfolou o corpo sobre o fogo. Depois, o esquartejou, e dividiu com os outros, como é de seu costume, e o devoraram, exceto a cabeça e os intestinos, que lhes repugnavam, porque ele tinha estado doente. Fui de uma para outra cabana. Em uma, assaram os pés, em outra, as mãos, e na terceira, pedaços do corpo. Disse-lhes, então,
como o carijó que eles estavam assando e queriam devorar. Tinha sempre caluniado e dito que eu é que tinha morto alguns dos seus amigos, quando estive entre os portugueses, o que era mentira, pois que ele nunca lá me tinha visto. Sabeis que ele esteve entre vós alguns anos e nunca esteve doente. Agora, porém, quando deu de mentira a meu respeito, meu Deus se irritou e o fez adoecer, e meteu em vossas cabeças que o matasseis e o devorasseis. Assim é que meu Deus há de fazer com quantos malvados me têm feito mal, ou me fazem. Atemorizaram-se com estas palavras, e isso agradeço a Deus Todo-Poderoso, que em tudo se mostrou tão forte e misericordioso para comigo. Peço por isso ao leitor que preste atenção a meu escrito, não que tome eu este trabalho pelo vão desejo de escrever novidades, mas tão somente para mostrar o benefício de Deus. Aproximou-se o tempo da guerra, que durante 3 meses eles vinham preparando. Sempre esperei que quando saíssem, me deixassem em casa com as mulheres, pois queria ver se, enquanto estivessem ausentes, podia eu fugir. Capítulo 40. Como um navio francês chegou para negociar com os selvagens algodão e pau-brasil, para o qual navio eu queria ir, mas Deus não permitiu. Cerca de 8 dias antes da partida para a guerra, um navio francês tinha surgido a 8 milhas dali, em um porto que os portugueses chamam Rio de Janeiro, e na língua dos selvagens, Iteró ou Niterói. Ali, costumam os franceses carregar pau-brasil. Chegaram também à aldeia onde eu estava, com o seu bote, e trocaram com os selvagens pimenta, macacos e papagaios. Um dos que estavam no bote saltou em terra. Sabia a língua dos selvagens e se chamava Jacó. Negociou com eles e eu lhe pedi que me levasse para bordo. Mas meu senhor disse que não, pois não me deixaria ir assim, sem lhe darem mercadorias por mim. Pedi-lhes então que me levassem eles mesmos a bordo. Meus amigos lá lhes dariam então mercadorias bastantes. Replicaram que estes não eram os meus verdadeiros amigos. Por que então que estes chegados no bote não te deram uma camisa, apesar de tu andares nu? É que não fazem caso de ti. Como de fato era. Mas respondi, se eu fosse ao barco grande, eles me vestiriam. Disseram-me então que o navio não sairia tão cedo. Primeiro tinham de ir à guerra. E quando voltassem, é que haviam de me levar ao navio. O bote queria, pois, voltar visto, já estar ausente do navio uma noite. Quando então vi que o bote se ia embora outra vez, pensei, ó Deus bondoso, se o navio sair agora e não me levar consigo, tenho de perecer entre essa gente, porque não são de confiança. Com este pensamento, saí da cabana e me dirigi para a água. Quando isto viram, correram atrás de mim. Eu corri na frente e eles queriam me agarrar. Ao primeiro que se chegou a mim, bati até me largar, e toda a aldeia estava atrás de mim. Assim mesmo, escapei deles e nadei para o bote. Quando já estava a entrar no bote, os franceses não me consentiram e me disseram que se me levassem contra a vontade dos selvagens, estes se levantariam também contra eles e se tornariam seus inimigos. Voltei então triste, nadando para a terra, e disse comigo, vejo que é da vontade de Deus que continue eu ainda na desgraça.
Mas se eu não tivesse procurado escapar, teria pensado depois que era isso por minha culpa. Quando tornei à terra, ficaram alegres e disseram: não, ele volta. Fiquei então zangado e lhes disse: pensáveis que eu queria fugir? Eu fui ao bote dizer aos meus patrícios que se preparassem para quando voltardes da guerra, me levardes para lá. Vos dei em troca muitas mercadorias. Isto lhes agradou, e ficaram outra vez contentes. Capítulo 42. Como na volta trataram os prisioneiros. Foi no mar, a 2 boas léguas distante da terra, que foram capturados. Voltaram o mais depressa possível para a terra, a pernoitarem outra vez no mesmo lugar onde já tinham estado. Chegamos a Mãe-Bip à tarde, quando o sol estava entrando. Levaram então os prisioneiros, cada um para sua cabana. Mas a muitos feridos desembarcaram e os mataram logo. Cortaram-nos em pedaços e assaram a carne. Entre os que foram assados de noite, havia 2 mamelucos, que eram cristãos. Um era português, filho de um capitão que se chamava Jorge Ferreira, cuja mãe era índia. O outro chamava-se Jerônimo. Este ficou prisioneiro de um selvagem morador na mesma cabana em que eu estava, e cujo nome era Parauá. Assou Jerônimo de noite, mais ou menos à distância de 1 passo do lugar onde eu estava deitado. Esse Jerônimo, Deus tenha a sua alma, era parente consanguíneo de Diego de Braga. Nesta mesma noite, quando já acampados, fui à cabana em que guardavam os 2 irmãos para conversar com eles, pois tinham sido bons amigos meus em Bertioga, onde fui preso. Então, perguntaram-me se teriam de ser devorados. Respondi que isso entregasse à vontade do Pai Celeste e de seu amado Filho Jesus Cristo, o crucificado por nossos pecados, em cujo nome éramos batizados até a nossa morte. Nele, disse eu, tenham fé, pois ele é que me tem conservado tanto tempo entre os selvagens, e o que Deus Todo-Poderoso fizer conosco, com isso devemos nos conformar. Perguntaram-me então os 2 irmãos como ia o primo deles, Jerônimo. Disse-lhes que fora ele assado ao fogo e que eu tinha visto já comerem um pedaço do filho de Ferreira. Choraram então, consolei-os e disse que, de certo, sabiam que eu aqui estava havia já cerca de 8 meses e que Deus me tinha conservado. Fará ele o mesmo convosco também? Confiem nele, disse eu. Sinto isso mais do que vós, porque sou de uma terra estranha e não estou acostumado aos horrores desta gente. Mas vós nascestes aqui, e aqui fostes criados. Responderam que eu tinha coração endurecido por causa da minha própria desgraça, e por isso os não estranhava mais. Estando assim a falar-lhes, chamaram-me os selvagens para minha cabana e me perguntaram que conversa comprida tinha eu tido com eles. Senti muito ter de os deixar e lhes disse que se entregassem à vontade de Deus e fossem vendo que misérias havia neste vale de lágrimas. Responderam-me que nunca tinham experimentado isso tanto como agora, e que se sentiam mais animados por eu estar em companhia deles. Saí então da sua cabana e atravessei todo o acampamento a ver os prisioneiros. Andei assim sozinho e ninguém me guardava.
de modo que desta vez podia bem ter fugido, pois que estávamos numa ilha chamada Mãe-Bipe, cerca de 10 léguas de caminho de Bertioga, mas deixei de o fazer por causa dos cristãos presos, dos quais ainda havia 4 vivos. Assim, refleti eu, se eu fugir, ficam zangados e os matam logo. Talvez até Deus nos preserve a todos. Ademais, os selvagens estavam muito contentes comigo, porque eu antes lhes anunciara, por acaso, que os inimigos viriam ao nosso encontro, e porque eu tinha adivinhado isso. Disseram que eu era melhor profeta do que o maracá deles. Capítulo 44. Como o navio francês ainda lá estava, para o qual me tinham prometido levar quando voltassem da guerra, como ficou referido, chegados outra vez à casa, pedi-lhes que me levassem para o navio francês, pois já tinha estado na guerra com eles e os tinha ajudado a capturar os seus inimigos, aos quais já deviam ter ouvido que eu não era nenhum português. Disseram-me que sim, que iam levar-me, mas queriam primeiro descansar e comer o moquém, isto é, a carne assada dos 2 cristãos.